Pai, muito obrigado por podermos, ó Pai, sermos teus filhos, família do Senhor, estar com o Senhor, estar na tua presença, viver com o Espírito Santo dentro de nós, cultuar ao Senhor livremente, poder ser tão, Pai, provocados e edificados em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, no mais e mais que o Senhor sempre tem, inesgotável que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por todas essas coisas. Que aqui agora, nesse instante, com a Tua Palavra, nós continuemos, Senhor Deus, a sermos abençoados pelo Senhor em tudo aquilo que o Senhor tem para a gente. E abençoe esse momento, abençoe os nossos corações, trabalhe, Senhor Deus, livremente aqui, sem empecilhos de qualquer natureza. Que sejamos, Senhor Deus, abençoados pela Tua Palavra. É assim que nós oramos e fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nesse nosso mês de outubro, passando aqui alguns domingos, nos dedicando a esse tema do qual nós intitulamos essa série chamada Sobre o Orgulho, para falar sobre isso que tem a ver com a nossa existência humana, a existência física nossa, e que faz parte de todos nós, e como temos visto, temos destacado, é tão necessário que a gente encare. É tão necessário que a gente lide com isso, que a gente aceite, lute contra isso, se a gente de fato quer viver uma vida para agradar a Deus. Esses domingos que passaram, nós olhamos no primeiro deles, pensando sobre a origem do orgulho, do que foi a origem do orgulho para o homem. E na semana passada nós nos dedicamos a observar a vida de Jesus para perceber o quanto que a vida de Jesus foi uma vida sem orgulho. Foi uma vida sem a manifestação disso que faz parte de todos nós, mas em Jesus, dada a obediência que ele teve a Deus, foi algo do qual ele não viveu, ou seja, Jesus viveu uma vida inteira de humildade, do começo ao fim, e por isso Jesus se fez tão exemplar para nós, para minha e para a sua vida. E hoje nós continuamos nessa série e nós vamos observar um episódio que o Evangelho de João nos traz, em que mostra um caso isolado, a atitude humilde de Jesus em contraposição à atitude comum orgulhosa dos homens. Não se trata, como eu tenho destacado aqui esses domingos, não se trata em dizer, olha, Jesus escolheu 12 homens para serem seus discípulos e se tratavam, naquele caso, de 12 homens orgulhosos. Mas como eu tenho destacado, o orgulho ele é inerente a essa nossa condição humana desde o pecado original que aconteceu lá com Adão. E os discípulos não escaparam dessa realidade e tinham a lidar com isso, e é por isso que Jesus vem numa atitude de humildade ensiná-los, e ensinou para eles, mas também nos ensina hoje por meio da palavra que registra esse episódio, que está lá no Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler os versículos de 1 a 17. Sua Bíblia ou celular, João 13, os versículos de 1 a 17, que eu lerei aqui na Nova Versão Internacional. NVI. Episódio bem conhecido, episódio maravilhoso, tem muito a nos ensinar. E eu convido você então a acompanhar essa leitura que eu farei aqui a partir do versículo 1, que nos diz assim, palavra de Deus, a mim e a você. Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já tinha induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha
que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Irmãos, esse texto aqui ele é muito maravilhoso, ele é bem simples, claro, a princípio, vendo aqui o relato de todo o episódio e muito profundo em significados dentro do que ele tem a comunicar e ensinar. E ele, como eu introduzi, ele mostra Jesus na sua atitude habitual de sempre, de humildade, contrapondo aqui a uma postura que nem parece tanto, mas incluía ação de orgulho da parte dos discípulos, representando aqui, personificando aqui, principalmente em Pedro, mas também nos outros. O que a gente observa aqui a partir do versículo 1 que nós lemos aqui? Nós vemos aqui que o contexto deste momento é Jesus que está na sua missão particular que Deus deu a ele. Jesus não veio à terra por vir, mas Jesus tinha algo a realizar dentro da sua caminhada, dentro daquilo que foi a encarnação dele, Deus que se fez homem. E essa missão de vida relacionada à vinda de Jesus estava aqui mencionada dentro do que os 3 primeiros versículos vão nos apontar. E de fato, Jesus ele estava caminhando para aquilo que seria esse momento, esse evento na vida, na caminhada dele, né? Que diz respeito à história da redenção de Deus com o homem e que tem a ver com todos nós. Mas a partir do versículo 4, nós vamos ver que o quê? Naquela reunião social, que era um momento de alimentação, que era um encontro, mais um tempo entre Jesus e seus discípulos, um problema aqui se apresenta, não é? Um problema se apresenta. Por quê? A Bíblia não vai detalhar nessas palavras, mas acontece algo totalmente incomum, totalmente imprevisto, algo que não fazia parte ali daquilo que seria esperado por todos ali. É fato que para os judeus eles não haveriam de comer, de tomar parte na refeição, estando ali com as suas mãos impuras para aquele momento, não fazia parte daquele instante ali. Só que dentro do que o texto nos mostra, um servo da casa, que era aquele que teria esse papel de fazer todo esse cuidado, de lavar as mãos, né, de lavar os pés ali, melhor, daqueles visitantes, não estava presente a pessoa que faria esse tipo de atitude. Não estava ali presente para desempenhar aquela função. Numa reunião judaica daquele tempo, que fazia parte aqui dentro dessa realidade de Jesus e dos discípulos, quem estava ali naquela ocasião de encontro, era comum um anfitrião ele providenciar água para que fossem lavados os pés e as mãos para esse tipo de momento e circunstância aqui. Só que desatar as sandálias dos pés, lavar os pés, era uma atitude totalmente servil, era a atitude de um escravo da casa.
E Jesus não era um entre 13 homens apenas. Jesus, ele era o mestre. Jesus, ele era o líder daquele grupo ali. É por isso que isso é tão incomum, como nós lemos, e o texto deixa muito bem claro. Havia esse problema da ausência do servo, haviam pés sujos, impuros, que suscitava essa inviabilidade para aquele momento de refeição ali. E haviam ali os discípulos que, dentro de uma atitude muito comum humana, ficaram todo mundo parado, meio que assim, não é comigo, não sou eu. Às vezes alguns nem se lembram disso, nem se preocupam disso, numa situação disso. Outros fazem questão de esquecer, não é verdade? Aquela coisa do tipo assim, tem tanta gente aqui, por que que tem que ser eu? Por que que tem que ser eu que vou ali tomar da minha própria roupa, da minha própria capa, túnica, vou tornar aqui como um servo, vou me fazer como se eu fosse um escravo para sair lavando os pés uns dos outros? Porque afinal de contas, o orgulho em momentos como esse, ele surge em fazer comparar as pessoas, em dizer assim, não, certamente tem alguém aqui que está para ele esse tipo de atitude. Certamente eu não sou o melhor do pessoal aqui, mas eu também não sou o pior, então alguém vai cuidar dos pés do pessoal. Alguém vai tomar parte nessa atitude aqui. E o que a gente percebe é o quê? 12 homens que estão ali, todo mundo esperando uns pelos outros, pés precisavam ser limpos, mas está todo mundo aqui aguardando com que o outro resolva o problema geral daquele momento. A atitude de orgulho que se manifesta aqui. E enquanto eles ficam aguardando, eles ficam ali, eles permanecem dentro daquela realidade de os pés estarem sujos, sabe lá quanto tempo eles esperariam, sabe lá quanto tempo talvez, aqui eu já começo a especular um pouco dentro da minha liberdade pessoal, talvez eles deixariam até a comida esfriar, não é verdade? Em pensar assim, alguém tem que lavar esses pés, a gente não pode comer desse jeito, mas eu não vou ter parte nisso. E o problema, ele continuava ali. E aí Jesus, ele se coloca como escravo, ele se levanta, ele vai lá, se veste como escravo, ele usa da sua roupa, ele se coloca na condição de um escravo ali, ele toma uma bacia, ele toma água, ele vai lavar o pé do pessoal. E aquilo, gente, deve ter criado, segundo o costume judaico, um climão daqueles, de pensar assim, um mestre, ele vai lá? Só que a maioria do pessoal meio que fica atônita diante daquela situação, mas Pedro é sempre o Pedro da palavra, né? Pedro sempre é aquele da iniciativa. Pedro é sempre aquele que vai vir com a fala sobre aquilo que estava acontecendo. Pedro, o orgulhoso. Orgulhoso por quê? Porque a Bíblia mostra e diz que Pedro, em especial, era um homem orgulhoso. Não, orgulhoso porque todos os homens são. E ele vai se colocar na situação aqui de passar por 3 lances aqui com Jesus. E todos esses lances são curiosos porque eles podem ter 2 leituras, uma delas sempre legítima, sempre aparentemente assim, ok, tem sentido, mas que na verdade, se a gente vai investigar, refletem a realidade de demonstrar o orgulho que sempre, tantas vezes está lá presente dentro das pessoas e que em momentos como esse se revelam. Então é assim que nós vemos isso. Pedro, primeiramente a gente vê Pedro o questionador, quando ele olha para Jesus e fala, Jesus, você vai lavar os pés? Não é? E a gente até pode pensar assim, o problema de Pedro aqui não era que ele não queria que Jesus tocasse nos pés dele do ponto de vista, não quero Jesus tocando nos meus pés. A questão dele, numa leitura aqui, vamos entender assim, legítima é, Jesus, uma atitude de honra, você, o mestre, vai lavar os meus pés? Meio que colocando-se numa situação assim, é certo isso? É sério isso, Jesus? Mas também, vamos pensar que alguns pés aqui já haviam sido lavados nesse momento. E aí surge aquela situação do qual ele está muito sutilmente dizendo assim, os outros aí deixaram você lavar, Jesus? Querendo dizer assim, já se organizando meio que para dizer assim, não, Jesus, eu não vou deixar você fazer isso, né? Meio que já se estabelecendo assim, se os outros deixaram, Jesus, que ruim, que maus que eles são, eu não sou como eles, Jesus, não é? É a primeira atitude que a gente vê de Pedro, aparentemente demonstrando honra, mas meio que já numa atitude crítica. É certo que os outros, todos eles estavam assustados de ver o que estava acontecendo, tal como Pedro.
Mas Pedro, ele tinha sempre essa iniciativa pronta, essa fala muito disponível, e ele vem com essa fala para Jesus. E aí, então, a gente vai encontrar depois um momento em que Pedro, ele vai resistir quando Jesus diz que, de fato, ele iria lavar os pés, não é verdade? Porque Jesus falou assim, olha, você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mas mais tarde você entenderá. Assim como nós, nos nossos dias, né, o momento de refeição não é só um momento de refeição. A refeição é um momento de encontro também. A gente gosta de bater um bom papo na mesa. A gente gosta de aproveitar aquele momento para além do se alimentar. E as reuniões judaicas possibilitavam que em meio à refeição haveria um tempo de ensino, por exemplo. Um momento que Jesus usava para falar aos discípulos sobre coisas comuns. Jesus viu aquela situação e ele não enxergou só pés sujos. Mas ele falou assim, esse pessoal aqui está todo mundo esperando um pelo outro, e eu já sei a lição que eu tenho para eles aqui nessa noite. É por isso que Jesus nessa noite, né, penso eu que possa ser uma noite, talvez uma tarde, mas assim, Jesus ele meio que fala para Pedro assim, olha Pedro, você não está entendendo, mas eu vou lavar os pés e daqui a pouco você vai entender. Daqui a pouco, no momento em que eu terei aqui o meu momento de ensino a vocês, você vai entender o que está acontecendo. Mas aí surge o Pedro resistente, o Pedro refutador que vai dizer assim, não, os meus pés não, Jesus. Os meus pés não. E mais uma vez parece honra, né? Parece assim, jamais Jesus eu vou permitir que você lave os meus pés. Mas ao mesmo tempo em que tem essa fala, a gente pode muito entender na fala de Pedro também uma possibilidade muito real de Pedro estar dizendo assim, olha Jesus, eu sou melhor do que os outros, porque eu não vou permitir que isso aconteça, porque eu reconheço o seu valor de verdade, Jesus, porque eu sou melhor que os outros aqui, eu jamais posso permitir que o meu mestre faça isso. Talvez os outros, eles naturalmente são piores, eles são inferiores, eles não conseguem te valorizar, te enxergar, corresponder a quem o Senhor é, mas eu sou o Pedro, eu sou o cara aqui da situação, eu não vou permitir, Jesus, que você faça isso. Mas é nesse momento que Jesus fala assim, olha Pedro, se eu não os lavar, você não terá parte comigo, porque a gente precisa estar purificado para a reunião aqui, para a alimentação. Se eu for comer estando puro, porque eu estou aqui nesse momento de buscando promover isso, você estiver impuro, você não vai ter parte, você não vai ter esse momento de comunhão comigo aqui. Você não vai participar, Pedro, você vai ficar de fora. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha Pedro, isso faz parte desse momento, está previsto e eu quero. E se você é de fato o meu discípulo, como você já está se colocando como muito definidamente aí, você tem que participar disso, Pedro. Só que daí surge Pedro novamente, e Pedro é sempre o maioral, né? E Pedro fala assim, é Jesus, então eu sou o melhor de todos, porque você vai lavar os pés, as mãos, a cabeça, vai dar um trato, Jesus, é barba, cabelo e bigode, né? Que nem o pessoal fala no barbeiro lá, né? Surge esse Pedro extrapolado de dizer assim, olha, então se a questão é comunhão, eu sou o que mais tem comunhão contigo, Jesus. Eu sou o que mais aproveita, eu sou o primeiro da fila, eu sou aquele que está sempre participando, sempre respondendo, eu sou o maior dos discípulos, eu sou o vice-Jesus aqui, eu sou o sublíder dos discípulos aqui. Então Jesus, você vai fazer de tudo aqui comigo aqui, porque eu quero, se há comunhão nisso que você está fazendo, eu sou aquele que mais vou participar disso. E aí a gente vê o quê? Atitude de orgulho, de querer se sobrepor aos outros. Pedro, ao invés de entrar no momento e falar assim, o que o mestre tem para nós aí? Pedro, ele está o tempo todo pensando nele, em vista daquele momento que está acontecendo aqui, né? E aí no versículo 10, a gente vê a resposta de Jesus. Olha Pedro, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. E a resposta de Jesus é, Pedro, o foco desse momento aqui é servir. Pés estão sujos, pés precisam estar limpos. Pedro, não tem a ver com você. Pedro, não tem a ver com o seu ego. Não tem a ver com o que você se acha melhor ou pior com relação aos outros. Eu estou aqui querendo promover um momento, a gente precisa se alimentar, antes os pés precisam ser limpos, para depois eu vir ensinar sobre humildade para vocês, né? Vamos pensar que isso certamente podia ser então essa mentalidade de Jesus ali, e você está o tempo todo pensando em você, Pedro, o tempo todo você está focando em você, sobre o que você vai ser diante dos outros, diante do que está acontecendo aqui.
Pedro que extrapola essa situação aqui. O Jesus vem deixar claro que o foco ali é o que precisa ser feito, não é a pessoa de Pedro, não é? Não era a importância e o ego de Pedro. E depois disso tudo, Jesus prossegue, lava aqueles pés, e Jesus, o mestre, depois daquela situação toda, ele vai lá e toma o seu lugar comum. Ele pode já junto dos discípulos participar daquela refeição, e não apenas participar da refeição, mas trazer o ensino que ele queria cobrir com aquele pessoal ali naquela noite. E nós vemos então que no versículo 12 e 13, Jesus ele expõe aqui aquilo que ele queria ensinar àqueles discípulos. Ele queria ensinar que ele, sendo Jesus, o mestre e Senhor, lavou os pés deles, não é? Ele de fato vê que ele tinha a ensinar aos discípulos que, olha, como mestre de vocês, eu estou pronto aqui para me tornar escravo de vocês. Eu estou pronto para tirar minha roupa de honra e torná-la um avental, tomar da bacia, tomar da água, porque eu estou aqui para servir vocês. E se eu, o mestre, faço isso, o que é esperado dos discípulos é o quê? Que vocês também lavem os pés uns dos outros. Se vocês praticarem isso, vocês serão felizes, é a fala final de Jesus aqui, é todo o episódio que nós cobrimos aqui. Irmãos, aplicando para nós aqui três princípios que a gente pode aproveitar observando esse momento tão profundo que acontece aqui. E a gente precisa pensar, já trazendo sim para a nossa realidade de hoje. Vale para os discípulos de Jesus aqui, vale para nós o nosso tempo, 2023, que nos chamamos discípulos de Jesus. Não é? Porque se nos achegamos ao Senhor Jesus, Ele é Senhor, nós somos os discípulos. Nós somos os seus seguidores, porque o Senhor é aquele que tem servos. Se somos servos, se somos discípulos, temos que entender que discípulos de Jesus são separados para servir. É simples assim. Porque a vida do mestre, o mestre que está em questão é o mestre servil, é o mestre que serve. E se eu sou discípulo do mestre que serve, eu sou o discípulo que serve também. É muito claro essa ideia que nós precisamos trazer para nós. Por que isso, pastor? Porque Jesus, o mestre, ele veio ao mundo para servir. E Marcos 10:45 vai deixar isso bem claro para nós, quando não é nos dito pelo próprio Jesus, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, o nosso mestre, ele não veio para ser servido, ele não veio para ser bajulado, ele não veio para ser paparicado, mas ele veio para perceber que quando pés estão sujos, eles precisam ser limpos. E ainda que o orgulho dos homens impeçam deles tomar a atitude que eles devem tomar, se eu sou servo do mestre, do serviço, do servir, eu entendo que conforme a atitude dele, eu tenho que ter uma atitude igual. De dizer que eu não estou nesse mundo, nessa terra, pelo meu orgulho, mas eu sou filho, eu sou servo daquele que viveu a sua vida toda em humildade. O ensino de Jesus, o mestre, para os seus seguidores, para os seus discípulos vocês estão convocados para servir. Porque se você é discípulo desse mestre, foi esse o caminho, essa mensagem, esse o propósito de vida. Jesus serviu aqueles que creram nele quando ele foi para a cruz do Calvário. Mas o tempo todo, diante dos lances de vida cotidianos de Jesus, Jesus estava pronto para servir, e ele ensinou isso para os seus discípulos em várias ocasiões, inclusive nessa aqui que nós vemos, e que fica para nós também. Mas isso é uma grande dificuldade para nós, no nosso tempo, um grande desafio. Porque essa realidade, ela contraria a lógica humana orgulhosa que busca e quer o tempo todo ser servida, que busca o tempo todo querer se servir, de ser abençoado por outros que estão servindo. Isso, irmãos, tem a ver com essa natureza, com essa caracterização dos homens, em toda a história. Mas no nosso tempo isso ainda é mais presente, isso é mais evidente.
Essa lógica do cliente, essa lógica do ser servido, essa lógica do consumismo, do consumo. Todo mundo quer ser muito bem atendido, todo mundo quer ser muito bem paparicado, todo mundo se esforça por isso, todo mundo busca. E de alguma forma, como o mundo comercial, como o mundo empresarial, o mundo da mídia, o mundo do nosso tempo, se vale disso o tempo todo, isso entra na cabeça das pessoas mais do que nunca. E esse orgulho ele vai crescendo, crescendo e florescendo cada vez mais na mente das pessoas. Então nós chegamos num tempo em que as pessoas dizem: sim, eu sou discípulo de Jesus. E aí, você então é servo? Você está pronto para tomar da bacia, tirar sua roupa de honra, rasgar o seu orgulho, quando você vê os pés das pessoas, quando você vê as necessidades das pessoas, quando você tiver que abrir mão do seu tempo, quando você tiver que abrir mão da sua evidência, do seu lugar de conforto pessoal, você está pronto para abrir mão de si, para abençoar vidas, para ajudar as pessoas a avançarem em questões das quais elas precisam. Ah, pastor, mas elas não merecem, porque afinal de contas, elas poderiam fazer isso também. Mas a gente não vê na atitude de Jesus se colocando em pé e dando uma lição de moral porque os discípulos não fizeram aquilo. Jesus, ele se coloca para ensinar conforme o seu próprio exemplo. Porque ele veio para servir, ele veio para se dispor, ele veio para se projetar como aquele que está para servir, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas esse é um problema muito presente nos nossos dias, no nosso tempo, irmãos. Na própria família, tantos filhos que acham que os pais são os grandes, aqueles agentes da sua própria manutenção, e os pais têm que servir a eles com tudo o que eles querem. Filhos que não querem mais ser submissos, filhos que não querem mais servir aos próprios pais, que não querem servir às suas famílias, porque então estão interessados em quê? Em serem beneficiados. Essa lógica do querer estar bem, de querer estar em conforto, de querer estar acima de todo desconforto possível, ele vai se refletir em várias expressões e até nas famílias, sim. Filhos que começam a cobrar, que começam a botar pressão em cima dos pais, porque os pais têm que ser bons servos deles. Não pode. Tantos casamentos nos nossos tempos estão ruindo porque cônjuge olha para o outro cônjuge e quer ser servido. Quer ser servido, está esperando o tempo em que assim, você não vai lavar o meu pé? Você não vai aqui me servir daquilo que eu quero, daquilo que é minha expectativa, daquilo que eu preciso, daquilo que eu quero. Eu estou aqui e eu casei para ter um serviçal ao meu dispor, para que as minhas expectativas estejam atendidas. Eu casei para que você me faça feliz, você é um servo da minha felicidade. Como pode isso? E os lares não aguentam, os casamentos não aguentam, eles fracassam, porque você vão ter duas pessoas competindo para ver quem quer mais ser mais servido do que o outro. Nós vemos isso se revelando das mais diversas formas, irmãos. Os professores estão vivendo dificuldades cada vez mais para executarem as suas funções, porque os alunos chegam nas escolas querendo serem grandes clientes, os professores têm que se desdobrar. Em todas as expressões, nas famílias, o tempo todo essa lógica do você existe para que eu esteja bem, ela vai perdurando, e essa consciência do servir, do ajudar, do abençoar o outro, ela vai se esvaziando. Na igreja também, isso se manifesta. A igreja é um meio social, um meio comunitário, onde as pessoas se encontram para conviverem, para passar um tempo. Nós nos entendemos como uma família. Mas quantas vezes isso também está se manifestando, porque essa lógica do orgulho presente, de querer ser servido, está tomada ao extremo, e eu venho sempre pensando naquilo que vão fazer por mim. Eu não venho pensando naquilo que eu venho fazer pelos outros, naquilo que eu vou ser instrumento de Deus na vida dos outros. Hoje pela manhã eu falei aqui no Minuto Devocional nosso da IBD, eu falei assim, texto belo da palavra de Deus. Jesus está ali, na verdade, respondendo aos fariseus que estão criticando a atitude dele de curar um homem que estava doente, mas a fala de Jesus ela é muito profunda. Jesus está dizendo assim, olha, hoje é um dia tal, específico para muitos de vocês, mas o meu Pai está trabalhando, e se meu Pai está trabalhando, eu também estou trabalhando. Se a gente vem à igreja, a gente tem que pensar assim, Deus está trabalhando, e se Deus é um Deus de trabalho, eu estou aqui para trabalhar também.
A gente tem que arregaçar mangas, a gente não tem que vir para esperar ser servido, para esperar um tapete vermelho, para esperar um afago, um anelo. O amor e o carinho que a gente tem é maravilhoso e é gostoso você dar carinho e amor para quem você gosta. Mas a gente não deve vir aqui por causa disso, meus irmãos. Vir aqui para o seu ego ser bajulado, ser inflado, ao ponto de você quase não caber aqui. Isso é uma consequência dos nossos relacionamentos, dos nossos vínculos, dos nossos afetos. Isso é maravilhoso. Mas nós temos que vir aqui para a igreja do Senhor procurando os pés sujos para lavar. Nós precisamos entender as necessidades das pessoas, ao invés de querer entrar mais ou menos e sair ótimo, porque 20 pessoas se dispuseram a te servir das mais variadas formas. Você tem que vir e falar assim: Pai, me ensina-me a ser a cada vez mais como o Senhor Jesus. Pai, que seja um tempo maravilhoso de eu poder ajudar pessoas, com o meu exemplo, com a minha fala, com a minha atitude, com carinho, com um sorriso, com um abraço, com uma oração. Há meios e formas de você falar assim: eu estou aqui, você não está sozinho nesse mundo, porque eu sou família de Deus com você. Eu me interesso pela sua história, pelo seu problema, pela sua realidade. Eu vou levar seu nome para orar. Eu me preocupo depois se você não está aparecendo, porque isso faz parte de quem nós somos. Mas cada vez mais as pessoas, tantas vezes, vêm até mesmo para a igreja querendo se dar bem, ter um máximo de conforto aqui. Discípulos de Jesus foram chamados e separados para servir, e nós não podemos esquecer isso. A igreja não é um centro, um lugar de atendimento das suas expectativas. As expectativas que devem ser atendidas aqui dentro, as expectativas do nosso Deus. Nosso encontro aqui, ele tem que ser cristocêntrico, ele tem que olhar para Jesus, pura e simplesmente. Mas tantas vezes esses danos, eles acontecem porque até mesmo aqueles que se achegaram ao reino de Deus não estão vivendo como seu mestre Jesus. Eles estão querendo viver no mundo para serem servidos, quando eles se esquecem do exemplo que Jesus nos deixou. O segundo ponto, aplicando aqui para nós, que eu chamo a atenção, é servir no que e aonde precisa de serviço. Tem uma frase que uma vez eu conheci ela me marcou, eu nunca mais esqueci e repito aqui para vocês, principalmente para aqueles que já ouviram. É uma frase que diz assim, olha: o servo que não serve, vírgula, não serve. Imagine você que você contrate, você é o dono de algum comércio, alguma empresa, alguma coisa, você contrata alguém que não atende a nenhuma das prerrogativas que cabe a ele como funcionário. Você vai ficar sustentando o salário dele? Ele foi chamado, ele foi convocado, contratado para um fim, ele não cumpre aquilo. Quem de nós manteria alguém nessas condições, não é? Há tantos que se chamam servos de Deus, mas não servem a ninguém, só estão preocupados a servir a si mesmos e os próprios orgulhos. Tantos que às vezes querem servir, mas querem servir focando em si próprios. Pessoas que até naquilo que fazem estão buscando algum tipo de projeção pessoal, estão buscando ficar bem consigo mesmas. Elas não pensam assim: olha, eu estou indo a servir, porque afinal de contas o meu mestre Jesus, ele me pediu isso, ele me ensinou isso com o exemplo dele, e eu estou para viver essa realidade. Não, são pessoas que pensam assim: se eu não servir, eu vou ficar com peso na consciência, então eu vou fazer alguma para Deus ver, eu vou fazer algumas coisas, vou me envolver de alguma forma, aí eu vou estar bem, mas só um pouco também, porque eu sou um servo, mas eu sou um servo versão light, né? Eu sirvo de alguma coisinha, alguma coisa eu faço, mas não preciso abrir mão tanto do meu eu, né? Quantas vezes isso acontece, não é? E não, a gente precisa entender que o servir, ele se estabelece quando eu entendo que é a vida do servo. Eu sou chamado para servir. Tem a ver com você estar disponível naquilo que precisa. A gente vê muito no nosso tempo assim essa questão da escolha, né? Nós vivemos um tempo da sociedade plural. Então assim, tudo você tem muitas opções. Você vai no mercado, você tem N opções para aquilo que você quer comprar, para aquilo que você quer consumir, para onde você vai. Você acostuma com esse modo de vida de escolher sempre. Então chega um ponto que a gente vem para a igreja, por mais que a gente traga a Bíblia, por mais que a gente esteja diante do texto e do exemplo que a Bíblia nos dá, a gente pensa assim: não, eu posso escolher o modelo de servo que eu quero ser.
Eu não quero ser esse modelo aí que tem gente falando que Jesus é assim. Não, isso é muito pesado. Eu sou um servo diferente. Eu sou discípulo de Jesus, sim, mas eu sirvo do jeito que eu quero. Eu sirvo na onde eu quero, como eu quero. Eu não quero, assim, também me comprometer tanto assim, porque eu tenho muitos interesses, eu tenho muitas questões, eu tenho muitas ambições. Aí a semana passada a gente estudou, né, que olha, sejam a vida de vocês conforme o exemplo de Cristo Jesus, que não buscava o seu próprio interesse. Jesus não viveu uma vida aqui buscando o seu próprio interesse o tempo todo, conforme as suas próprias ambições egoístas, mas ele entendeu que ele estava, conforme já vimos, para servir, e na onde ele estava, havia assim, o quê? Aquela preocupação de ser útil, de estar disponível, de estar acessível para servir, naquilo que havia por servir. Não há essa situação de buscar, escolher no que servir, como quer servir, do jeito que você quer servir, conforme o seu próprio critério, porque isso é insubordinação. Isso é dizer assim, Jesus, você é o Senhor, eu sou o servo. Mas vem cá, agora na hora de definir como eu vou servir, a gente inverte. Sou eu que vou contar para você como eu vou fazer, como eu vou entregar, como eu vou viver essa vida aqui. Então assim, Jesus, na verdade é um jogo que a gente faz aqui, não é? Não, a gente precisa servir na onde precisa de serviço. E a gente precisa ter essa noção, né, de que tem muita gente que às vezes chega assim em situações, em contextos e fala assim, nossa, tô percebendo que aqui nessa igreja está faltando isso. E aí ele fala para um, ele fala para outro, ele fala para 10, ele fala para 20. E assim, foram os olhos dele que foram sensibilizados a uma necessidade da igreja. Deus deu capacidades para que ele sirva naquilo, mas ele fica sempre pensando assim, deixa eu ver, quem que vai poder servir nisso aqui? Quem é que vai se doar, se entregar nisso aqui? Né? Ele fica sempre projetando nos outros, sendo que assim, olha, você percebeu a necessidade? A gente vive num mundo em dias caóticos, em dias turbulentos, necessidades estão pulverizadas aí. Mas não, a gente vive servos, a realidade de servos que assim, eu sou servo, mas eu quero escolher o que eu vou servir, como servir. Não, eu quero só ser um servo parcial. Eu quero viver aqui esse ritmo do jeito que eu quiser. E não era essa a necessidade de Jesus, a agenda de Jesus, o dia a dia de Jesus priorizava pessoas, priorizava abençoar vidas. E Jesus, ele era tremendo por onde quer que ele passava nesse sentido, nesse propósito. Jesus não fingia que não via necessidades, Jesus não deixava para lá, Jesus não ficava ali naquela situação de dizer assim, eu sou o mestre, então vou pedir a algum deles. Jesus falava assim, olha, é importante que eles entendam que eles precisam aprender a servir, porque se o mundo precisa ser alcançado, esse pessoal precisa entender que eles estão aqui para olhar, andar, caminhar com os olhos abertos às necessidades, aos pés sujos que precisam ser limpados pelo mundo. As necessidades das pessoas, a proclamação da palavra, por onde quer que eles forem, como nós cantamos aqui, eles de fato serem as mãos e os pés do Senhor. Só que às vezes o povo do nosso tempo, ele canta algo tão profundo como cantou há pouco, mas no dia a dia, essas mãos do Senhor Jesus, elas ficam no bolso. Quando eu penso assim, não, em algum momento Deus vai me usar, em algum momento da minha vida, quando eu me aposentar lá na frente, quando eu tiver gastado toda a minha energia de vida em tanta coisa, aí eu vou entregar um pouco para Deus. Não, olha, eu não quero nem pensar no que Deus deseja para a minha vida, porque se Deus desejar algo muito profundo, eu não tenho tanto tempo para Deus, eu quero dar só um pouquinho, então eu vou escolher o que ele, de fato, o reino de Deus precisa e que talvez eu possa contribuir um pouquinho aqui, tá bom. Não existe esse olhar de pensar assim, Pai, me abençoa, Pai, me capacita, Pai, abra caminho, porque nós cantamos aqui, o Senhor pode fazer. Às vezes nós nos achamos tão pequenos, não é? Diante das necessidades, das dores, das dificuldades do mundo, e é verdade. Mas é aí que nós precisamos ter uma atitude de fé, que o nosso Deus pode fazer. E se a gente tiver em disponibilidade para Ele, Ele faz algo tremendo e poderoso das nossas vidas tão pequenas, tão menores, se estivermos nas mãos deles. Mas o fato é que muitas vezes a gente nem quer começar essa história. A gente nem quer pensar nas necessidades. A gente pensa assim, não, vamos aqui no modo básico aqui, vamos aqui no 5%, porque isso está bom.
A gente esquece que a gente serve um Deus todo-poderoso, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que abre portas, um Deus que abre caminho, um Deus que nos chama para a fé, um Deus que fala, vem que eu abençoo. Só que a gente quer entregar migalhas para Deus. A gente pensa assim, olha, de alguma forma, se a gente fizer algum pouquinho, já está bom. Quem disse que está bom? Quem diz que está bom é aquele que comissiona, aquele que chama, aquele que tem o reino diante dele e está trabalhando. A gente precisa escolher de qual lado da história a gente está, afinal de contas. Nós somos aqueles que olham para Deus e digam assim, Pai, o que o Senhor está fazendo nessa nossa redondeza aqui na vida das pessoas? O que o Senhor deseja? O que o Senhor está trabalhando? O que o Senhor tem em vista? Porque, Pai, eu como servo de Deus, como servo do Senhor dessa igreja, eu quero servir nisso. Eu quero que minha igreja se envolva com isso. A nossa igreja tem que ter parte com isso. Nós, nas nossas vidas individuais, nós temos que olhar no nosso dia a dia e pensar assim, o que Deus está pensando, o que Deus tem em vista, o que Deus está trabalhando ali em meio às pessoas que só você conhece. Porque Deus quer te usar lá. Deus, Ele quer que você seja um servo de valor lá. Só que muitas vezes, essa vida moderna, ela compartimenta, assim, não, a hora de servir é a hora do final de semana. Aí existe o projeto lá na igreja, aí lá eu sirvo. E no meu dia a dia eu estou só preocupado com pagar boleto, com atingir a meta da empresa, com o dar certo lá no Deus projetos e tudo mais. E não, existe um momento certo de servir. Você é filho da luz. Eu estava cantando aqui, mas eu estava pensando assim, né? Tem cada frases profundas que a gente canta, né? Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Nós estamos em dias, irmãos, que tem muita gente que já não consegue mais sorrir. Sorrir direito. Sorrir como as crianças sorriem. Porque elas são vidas que estão tão tristes, tão abatidas. Mas se a gente achar que o reino de Deus é só um pouquinho daquilo que a gente pode fazer, como que a gente vai servir? Se a gente achar que o aonde eu posso servir é só aquilo que eu estou escolhendo e definindo para servir, vocês acham que a medida, a dimensão do reino de Deus é essa? A gente vê que 12 homens depois, ensinados, inspirados por Jesus, foram tremendos em tudo aquilo que eles tiveram a fazer, porque eles foram amadurecendo num processo de serem chacoalhados por Jesus. 12 homens que alcançaram o mundo, a partir deles tudo aconteceu. Mas às vezes nós não estamos vivendo essa grandeza que o Evangelho, esse poder que o Evangelho tem, porque nós estamos querendo definir a história de como nós vamos servir e não temos colocado as nossas vidas para andar conforme o nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Quantos que estão buscando aqui, finalizando o nosso último ponto aqui, buscando servir ou ser servido, visando o próprio eu apenas ao invés do outro, não é? Nós vemos que no caso de Pedro aqui, as suas atitudes, elas têm essa leitura comprometida, porque ele está sempre pensando muito nele. Ele não para e fala assim, olha, Pai, eu estou aqui, sou servo do Senhor, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer produzir em meio a isso tudo aqui. A nossa atitude de vida, de coração, ela deve mudar. A gente deve buscar ao Senhor dizendo assim, Pai, qual que é o teu reino nos nossos dias? O que o Senhor está fazendo, que me compete, que me envolve, para que eu tenha parte nisso, né? Hoje cedo eu ilustrei aquela questão da criança que às vezes não sabe fazer nada, né? Ela é muito pequena, ela é muito menor, mas ela quer estar envolvida naquilo que o pai está fazendo. Aí o pai diz, olha, pega lá o prego para o pai, porque o pai vai pregar, o pai vai reparar um móvel aqui, o pai vai fazer uma estante, vai lá buscar o prego. A grande questão é que nós não temos tido esse olhar, esse ouvido de dizer assim, Pai, no dia a dia, nos contextos de vida, o que o Senhor quer fazer por meio da minha vida? Mas o que o Senhor quer fazer do teu jeito, na tua dimensão, na tua envergadura, conforme o teu grande poder? Porque, irmãos, nós temos uma caminhada, tantos anos de vida cristã. Você crê que Deus, Ele não se omitiu a palavra dEle e foi conferido à sua vida dons para que você sirva? Você crê nisso? Se você crê nisso, os dons estão aí. Se você crê que ao longo da sua vida você passou por experiências das quais Deus usou para que você seja forjado cada vez mais e entregar e abençoar mais o mundo, isso aí está em você. Mas a grande pergunta é, isso está acontecendo por meio da sua vida? Isso está acontecendo em meio aos seus dias?
Isso está acontecendo em meio à sua caminhada, à sua doação, aquilo que você se emprega, aquilo que você emprega a sua força, a sua energia, a sua capacitação, os seus dons, os seus talentos, tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você está usando para servir. Porque às vezes, irmãos, a gente fica muito compenetrado em fazer a leitura conforme nós próprios, em achar que a nossa leitura é a leitura do Senhor. E a gente nem faz orações corretas diante de Deus de dizer assim: Pai, eu quero entender o que o Senhor deseja para mim. Eu quero entender os propósitos de vida que o Senhor deseja para mim. Eu não quero viver uma vida aqui compartimentada conforme a maioria das pessoas acham que tem que viver. Que a maioria das pessoas fazem isso, depois elas fazem isso, depois elas fazem aquilo, e depois elas terminam uma vida achando que viveram uma vida boa porque elas cumpriram essas etapas. Você é alguém que foi permitido pelo Senhor em tudo aquilo que você viveu, em tudo aquilo que Deus trouxe para você. Mas tudo isso que Deus trouxe, você tem vivido a sua vida conforme esse chamado, conforme essas possibilidades. Porque em tantos momentos da sua vida, você vai ser essa pessoa da qual você será possibilitada a tomar a água, a tomar a bacia, a tomar aquilo que Deus te deu para que você sirva as pessoas, para que você se doe segundo o propósito daquilo que você foi feito para viver. Mas tantas vezes esse propósito ele não tem sido atendido, porque de alguma forma o eu, o orgulho atrapalha, essa vontade de querer, como eu tenho dito nesses últimos domingos, escrever a própria história, achar que a tua história ela tem valor, ela é a melhor. Então eu venho, eu canto, eu oro, eu digo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas eu nem quero entender a fundo essa vontade de Deus não, porque se eu entender, às vezes entender a vontade de Deus significa abrir mão da minha vontade e eu não quero isso. A gente precisa ser coerente com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente diz crer. Você crê nisso para valer? Se você crê nisso para valer, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, você precisa orar pela vontade de Deus na sua vida. Você precisa entender: Pai, toda a dimensão dos dons que o Senhor colocou na minha vida, eu quero entender para servir conforme todos eles, porque eu não quero enterrar nada do que o Senhor me deu. Eu não quero abrir mão de nada daquilo que o Senhor colocou na minha vida para que eu alcance pessoas, para que eu abençoe como Jesus abençoou, para que eu cumpra o propósito e o chamado da minha vida. Eu não quero perder o tempo oportuno de viver tudo aquilo que Deus colocou, e se eu sou servo do mestre que serviu, eu tenho que servir também. E essa é uma reflexão que todos nós devemos trazer para as nossas mentes e corações essa noite, irmãos. Sabe, nós devemos olhar para Jesus, porque Jesus que caminhou em humildade era aquele que estava para servir, e servir é toda essa consciência que o servo precisa ter. Servir tem a ver com todo esse conceito de não se render ao eu orgulhoso que quer protagonizar uma vida e que se abate na medida em que se envolve tanto consigo mesmo e depois vê que em meio a tanta busca pessoal para si mesmo, não encontra o grande objetivo do qual gostaria de encontrar. A pessoa sempre vive com aquela sensação de que em volta e objetivada nos seus próprios propósitos e objetivos em torno e focado na sua própria vontade, ela acha que ela vai ser muito feliz, muito plena e muito realizada, e quanto mais ela caminha nessa direção, tentando esquecer qualquer coisa que Deus tenha para ela, mais ela não consegue alcançar algo que supra, que preencha, que alegre a vida dela, em toda a dimensão daquilo que Deus preparou ela para viver e ser, em todos os aspectos. A gente precisa pensar numa vida que seja plena, feliz, radiante, uma vida que sorria de verdade, irmãos, porque entende toda a grandeza da qual Deus a chamou para viver e está comprometido em viver aquilo. E para isso nossas orações, o nosso coração deve estar rendido ao Senhor em dizer: Pai, faça a tua vontade, mostra o teu propósito, venha do teu jeito, eu abro mão de qualquer manifestação do orgulho. Pai, me ajude a enxergar qualquer orgulho que me impeça de servir na onde eu tenho que servir. Arranque de mim tudo aquilo que quer definir o meu eu como centro da situação, para que o centro da situação não seja o meu eu querendo brilhar, como estava acontecendo com Pedro,
mas o centro das situações da minha vida sejam as situações nas quais Deus separou para que eu sirva naquilo que Ele está trabalhando, para que eu tenha parte naquilo que Ele está realizando, e tenha prazer e alegria e satisfação de estar envolvido naquilo que Deus está fazendo, nessa realidade que nós entendemos que é o reino, a manifestação dEle em todos os aspectos. Abaixe a sua cabeça nesse instante, vamos orar e agradecer a Deus por tudo isso que nós pensamos nessa noite, à luz desse texto que nós olhamos. Ore comigo. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e ler aqui nessas páginas o que Jesus fez é claro para nós. Claro para nós a respeito da atitude que nós temos que ter. Teu Filho Jesus, Ele mostrou, Ele ensinou, Ele mostrou com atitude e Ele ensinou isso aos discípulos. Ele disse àqueles discípulos: olha, vocês precisam servir uns aos outros. Olha, vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Olha, vocês precisam abrir mão de si mesmos, dos egos de vocês, do orgulho de vocês, para que as suas vidas sejam significantes. A vida do servo só tem significância quando serve. E o servo feliz, abençoado por Deus, ele só é realizado quando ele está pleno em servir, quando ele está pleno em cumprir o grande chamado e comissão da vida dele. Pai, nós vemos isso no registro aqui da Tua palavra. Nós vemos que Jesus ensinou isso aqui com o próprio exemplo e nas Suas palavras, e nos ensina hoje também, Pai, nessa convocação a nós aqui nessa noite. Nos chama, Senhor Deus, para viver essa vida que abre mão do nosso eu em prol do outro, essa vida em torno de observar necessidades, essa vida em busca de abençoar vidas, essa vida de abrir mão de si, porque quando eu abro mão de mim, eu cuido de outros, eu sou instrumento de Deus para cuidar de outros, e quando eu sou pleno nisso, Deus usa tantos para cuidar da minha vida, de uma forma que eu jamais poderia cuidar de mim mesmo sozinho. Pai, que essa verdade que esse texto traz aqui esteja vívida e clara para nós, que a gente não viva, Senhor Deus, uma vida autocentrada, objetivada só naquilo que o tempo todo a gente está pensando, considerando, analisando, criticando, comparando, mensurando, mas que a gente se esvazie do nosso eu e procure, Senhor Deus, os sorrisos que precisam acontecer na vida das pessoas, as tristezas que precisam ser convertidas em alegria, a justiça que precisa florescer, a justiça real que provém, ó Pai, de quando somos luz na vida dos homens, na vida das pessoas, nas histórias dos outros com quem convivemos. Que a gente não viva, ó Pai, uma vida definida e cercada somente por interesses jamais, ó Pai, egoístas, que isso, Pai, venha a ser arrancado de nós, mas que a gente empregue, ó Pai, dons, talentos, capacitação, oportunidade, tudo aquilo que o Senhor nos fez e nos possibilitou em ser, para sermos servos felizes, porque é bem-aventurado dar, é bem-aventurado servir, a alegria plena em ser um instrumento da Tua glória, da Tua bênção sobre a vida de pessoas, a alegria, Senhor Deus, em veicular, Senhor Deus, a luz, a grandeza do Evangelho, a alegria que é sincera, a alegria que vem de vidas que têm esperança, que caminham com propósito, que caminham com energia, sabendo que os dias são significantes, porque a nossa esperança, ela não é vã, e ela não é vã não somente para a eternidade, mas ela dá todo sentido e realização plena para a nossa vida do aqui e agora. E por isso, Senhor Deus, essa vida ela nos dá condições de servir cada vez mais, de frutificar cada vez mais, porque ligados ao Senhor, ao nosso mestre do servir, nós temos também prazer e alegria em servir, em abençoar vidas, em ver transformação, em ver luz irradiar e buscar cada vez mais por isso. Faça isso, Pai, nas nossas vidas, faça isso na minha vida, faça isso na vida dos meus irmãos aqui presentes. Dê-nos sensibilidade, Senhor Deus, dê-nos arrojo de exercitar a fé e de buscar tudo aquilo que o Senhor nos forjou para ser em termos de dons, capacidades, aptidões para servir, Pai. Porque o quanto nós vamos poder fazer se colocarmos as nossas vidas para servir, sem nenhum tipo de empecilho ao Senhor, a vida daqueles que estão por perto, a vida daqueles que estão por perto nas nossas vidas individuais, mas aqueles que estão por perto na nossa comunidade de família, na nossa comunidade de igreja, nos nossos dias, época e geração, Senhor.
Pai, que a gente tenha prazer em servir, que a gente tenha prazer em limpar os pés, em deixar os pés prontos para o próximo passo, para que as vidas venham ser alimentadas daquilo que elas precisam, para que elas alcancem, Senhor Deus, o novo do Senhor. Nós somos aqueles que precisamos ser pontes, serviço, força sobre elas, amparo sobre elas e para elas, e que a gente não se omita desse papel de filhos teus, desse papel de igreja, desse papel de gente do Senhor. É assim que nós oramos, Pai, é assim que nós rogamos nessa noite, e assim te oramos pedindo isso para a vida de todos nós. Abençoe aqui, desafie pessoas a um novo momento de vida, a um novo chamado, a uma nova atitude de servir, a uma nova correspondência de propósito de vida, dentro de tudo que o Senhor já deu a cada um aqui, porque o Senhor deu a bênção em servir, e que ninguém se omita desse grande bem, dessa grande bênção, desse grande benefício, Pai, dessa grande jornada de vida que o Senhor reserva para todos os seus filhos, que seguem obedientes ao teu chamado, à tua convocação. É assim que nós oramos e te agradecemos por todas essas coisas, no nome santo de Jesus. Amém.